Olá, mais uma vez, estamos de volta com o VSO Sprints. E aí, Vinícius, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Cerradas. E eu tô gostando dessa história da gente ter convidados, viu? Eu tô achando muito divertido também, cara, tá cada vez mais legal, não tá não? E mais uma vez temos um super convidado que adora o tema que a gente vai falar. Chama ele aí, Por Vini. favor, você tá na linha? Opa, tô aqui. Giovanni Bassi. Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Tudo Tudo jóia, ótimo, e mestre, e você? você? Beleza, valeu pelo convite aí, falar um assunto bem interessante aí que eu curto bastante. Não, a gente que Então agradece você vamos estar com a começar, gente aí. Cerradas. Não, Qual é o vambora. assunto? É assim, na verdade, nessa sprint, ela tem alguns assuntos legais, né, na verdade, né? E eu acho que o de mais impacto é esse que a gente chama o nosso convidado especial, o Didio, aí, para discutir com a gente, que acaba com aquele probleminha que a gente tinha, né? Aquela indecisão na hora de criar o Team Project. Isso é recente, né? Desde que a gente veio, passou a ter suporte tanto para Git quanto para TFVC, começou a ter um dilema, né? E o dilema era qual usar, né? Uma vez que a gente escolhia ali, a gente não podia mais mudar de ideia, e se mudasse de ideia tinha que começar tudo de novo, novo Team Project e tudo mais. E a novidade é que agora a gente pode suportar ambos durante o ciclo de vida do Team Project, não é isso? É isso Exatamente. mesmo. Agora a gente tem a opção de ter mais de um tipo de repositório no mesmo projeto. Já dava para ter mais de um repositório Git no mesmo Team Project, né? Agora dá para misturar os dois. E o que é legal, por exemplo, para clientes, né? Hum, A gente que trabalha na parte de consultoria, os clientes que vêm migrando lá desde a versão 2010, 2012, 2013, agora 2015, update 1, é, a gente vai conseguir fazer essa escolha. Porque provavelmente a pessoa vem lá do 2010 com TFVC, né? é verdade. E agora eles vão poder fazer a escolha para o Git. É, Acho que o interessante desse negócio é que dificilmente eu acredito que dificilmente alguém vai migrar de Git para TFVC, né? Não vejo isso acontecendo, não imagino que vai acontecer. Eu acho que a maior parte dos caminhos vai ser na direção do TFVC para o Git, né? E o interessante é que é isso mesmo. Muita gente tá utilizando o TFS há muitos anos, né? E o cara ele queria migrar, mas ele não está afim de jogar todo o histórico que ele tem de build, de work items fora, né? Ou ter que passar por um processo de migração que pode ser super doloroso, ou ainda não, ter que migrar tudo de uma vez, né? Todo o conteúdo, todo o código dele teria que ser migrado de uma vez do TFVC para o Git. Agora o cara migra o que ele quiser, os pedaços que ele quiser, não perde os work items, build, release, não perde nada disso, ele faz tudo no ritmo dele. Então isso é o grande diferencial, porque isso trazia muito esforço de migração e até assim, o cara desistia, né? Era um motivo do cara fazer rollback da decisão também, porque traz impacto, né? Traz custo, porque o cara vai levar um consultor lá para trabalhar nisso, vai gerar custo para ele. E se ele puder É, fazer isso pausado, e quem acompanha também a versão do produto, igual eu falei, que você vem migrando as plataformas, né, 10, 12, 13, 15, se a gente falar que lá o 10 vem de 2011, 2010, 2011, sim. não é, a versão não acompanhou, né, é só uma mera coincidência, Hum. mas se a gente falar que o cara está assim, eu quero usar Git agora, mas eu não tinha suporte a histórico, eu não tinha suporte a nada. É, A gente está falando que ele vai perder 5 anos de histórico. O cara já bem que torce o nariz mesmo nessa história. é verdade. Por coincidência, eu passei por algo parecido muito recentemente. E é sempre polêmico, cara, sempre polêmico. Migra no migra histórico, deixa uma base gigante lá, né? Um servidor somente de leitura só para consulta de histórico, e replica o código. É bem complicado, assim. Acho que Ah, isso. agora o cara vai lá, movimenta o código que ele quer movimentar, Uhum. Uhum. e quando ele terminar, ou até antes de terminar, ele pode ir colocando pedaços do repositório do TFVC em read only. Quando ele terminar, ele coloca tudo e acabou. Ele não precisa pagar aquele código nunca, né? Sempre vai estar lá disponível para ele consultar.
É verdade, tá na mesma base, né? Na mesma base de collection do TFS, então resolveu, né? Não, eu não fico gerenciando múltiplos recursos, né? E aliás, o ideal é não apagar mesmo, porque se o time de desenvolvimento está usando, por exemplo, aquela questão de conectar os work items, né, Uhum. no código, você quer voltar a olhar 6 meses atrás, você precisa entender uma decisão que foi tomada. Se você apagar o código, você perde. Então deixa o repositório lá, então aí você pode olhar qual é o código que foi referente àquela alteração, né, de negócio, e você não perde nada do teu histórico, né? Então realmente é o melhor dos dois mundos aí para quem está realmente nesse momento de se movimentar para o Git. A gente ainda percebe uma certa resistência de várias empresas de ir para o Git, mas ao que tudo indica é um caminho sem volta, né? A gente vai começar cada vez ver mais gente indo lá para o Git mesmo e deixando o TFVC para trás, né? Mas aí ao mesmo tempo ninguém é obrigado a nada, né? Se o cara não quer, ele pode ficar lá no TFVC. É isso que é o mais legal, né? Você não tirou uma coisa pra colocar outra. Você tá dando opção, cara. Quer ficar de um Ex- lado, fica. Quer ficar do Ô, outro, fica e boa. ô Cerrados, Eu. eu ia até fazer uma pergunta provocativa pro Giovanni, mas ele praticamente já respondeu em todos os momentos que ele falou qual repositório qual versionador ele recomenda. Acho que ele já É. respondeu algumas vezes, mas se você quiser dar a pincelada final, fica à vontade, Giovanni. Eu acho, assim, o TFVC, ele teve seu momento, assim, é um source control bastante poderoso, né, e na época que ele nasceu, era muito difícil você não gostar dele, só que o tempo passou, né, a gente tem um negócio muito melhor, ele chama Git, né, então, não acho que é um sofrimento terrível trabalhar com o TFVC, mas se eu tenho a opção de um melhor, eu vou usar o melhor, e nesse caso é o Git, e é legal que dentro do TFS ou do VSTS a gente tem o suporte para backup, a gente tem suporte à segurança, tem o pull request, tem um monte de coisas que são interessantes aí. Então a gente está dentro de um sistema muito maior que é o TFS com todo o poder do Git. É o melhor de todos esses mundos aí se encontrando. Ah, legal, cara. Eu concordo plenamente. Eu acho que tá convergindo pra esse caminho mesmo. E é sem volta mesmo, eu concordo também, porque é questão de momento, né? É, É uma eu também evolução mesmo. eu assino embaixo. Mas É mais ou menos, é assim mesmo. eu vou provocar de novo, mas agora eu vou provocar pra gente ir lá pra parte prática. Ô Gigi, você tem a manha de mostrar pra gente como é que vai funcionar isso daí? Mostra, mostra. É bem objetivo, tá? Não, não tem segredo nenhum. É super intuitivo. Mostra sim. Beleza, então vamos lá. Então, para a gente dar uma olhada como é que isso daí está funcionando agora, eu criei um repositório. Ele é inicialmente somente de TFVC. Então, como é que você cria esse repositório Git? É extremamente simples, tá? É muito parecido com que para quem já tinha visto isso com Git, é muito parecido. Então, vocês estão vendo isso aqui é o Explorer do TFVC. Você vem aqui em cima no canto superior esquerdo, clique em New Repository. Você não pode ter dois repositórios TFVC, só pode ter um. Então a única opção que ele vai te dar é Git. Se você tentar escolher TFVC, ele te impossibilita de criar. Então você pode vir aqui e dar um nome, vou chamar ele de outro. Aí você pode mandar criar, tá? E feito isso, ele já vai criar e vai te dar a opção de você utilizar. Você pode ver aqui em cima. E aí você pode alternar entre eles, tá? Você pode clonar. Não, ele é um repositório Git normal. Você pode trocar de volta aqui para ele. Você pode criar mais um. Vamos chamar ele de mais um. Mais um. Aí ele vai criar mais um. Você pode ter quantos repositórios Git você quiser, tá? E aí você pode voltar aqui para o OnlyTFVC, que é onde eu estava antes, tá? Para você utilizar isso daí é extremamente simples. Então, tem uma pegadinha aqui, você tem que ficar atento. Eu vou dar um reload aqui no Visual Studio, aqui no Team Explorer do lado direito, vocês vão ver aparecendo o Team Project. Vai aparecer aqui então 3 repositórios e você clica 2 vezes sobre aquele que te interessa. Então, se você clicar aqui 2 vezes sobre Only TFVC, então você vai ter, por exemplo, o Source Control Explorer disponível para você. É um repositório TFVC normal. Se você quiser utilizar o Git, você volta
e você clica aqui no mais um, por exemplo, ele vai te dar a opção de clonar, já mudou completamente aqui, ele vai te dar as opções de sync, changes do Git, tá? Você pode clonar o repositório e tudo mais, tá? E você pode também conectar no outro ali, como você quiser, tá? Todo o resto do desenvolvimento normal, o work item, nada disso muda, tá? Então só fica atento para quando você estiver conectando para escolher qual dos repositórios você quer, tá? Então é assim que você faz para trocar, tá bom? Vamos falar agora sobre as tarefas de build relacionadas à gestão de pacote, gestão de dependência, né? Se vocês olharem no Release Notes da Sprint 92, é o Package Management Build Tasks. O que isso significa? Recentemente, o time do VSTS lançou isso daqui. Vamos dar uma olhada. Nada mais é do que um repositório do Get como serviço dentro do Visual Studio Team Services, né? Então, se você olhar aqui nessa aba Package dentro do teu VSTS, você vai ver que você pode criar vários feeds, né, de pacotes no Get. Esses feeds eles vão suportar outras tecnologias em breve, a gente já falou disso, né? Mas a novidade da Sprint 92 são os build tasks. Já existiam desde a Sprint 91, né? Mas isso foi melhorado. E como é que funciona? A possibilidade de você poder adicionar atividades para empacotar um pacote no Get e para publicar esse pacote no Get num feed. Tá? Vamos dar uma olhada em detalhes, o que é cada um. Então, o NuGet Packager, ele nada mais vai fazer do que buscar um arquivo no spec, né? E com base nesse arquivo no spec, vai gerar o NuPackage, ok? E o Publisher, ele vai pegar o NuPackage gerado pela atividade anterior e vai publicar em algum feed no Get, tá? Como é que funciona? Se for um NuGet, um server NuGet próprio, você vai selecionar o external NuGet feed. Se for um feed interno, ou seja, se estiver dentro do teu próprio VSTS, é só pegar a URL, né? Se a gente olhar aqui num repositório vazio, num feed vazio, ele já mostra para você a URL que você tem que usar do feed. Você vai pegar essa URL e vai usar ela aqui, né? E esse cara já vai publicar o pacote NuGet gerado aqui, ou os pacotes NuGet gerado no seu feed. Já sobre implementar uma tarefa uma vez para múltiplas plataformas, o que esse item no Release Notes quis dizer? Inclusive é um item que a gente vai ficar devendo demonstração por conta da ausência da ferramenta aqui do Node Handler, tá? Mas qual que é a ideia? Hoje eu implemento uma build task e ela tem uma estrutura lá padrão que né? Ela tem um arquivo JSON que é o manifesto, né? Que define os detalhes da atividade de build e define também quais são os arquivos que vão ser executados. Esses arquivos hoje, até então, eles eram arquivos PowerShell, né? Então eu poderia rodar eles no Windows. Qual que é a novidade? A novidade é que usando JavaScript com o Node Handler, eu vou conseguir implementar uma tarefa. Afinal, uma tarefa nada mais é do que um orquestrador de uma série de execuções de linhas de comando, né? Vou poder criar uma task de build e rodar ela tanto em Windows, quanto em Linux ou quanto em agentes Mac. Então, uma tarefa implementada usando essa tecnologia, ela é compliance com uma atividade de build e release também, tá? Aqui está dizendo só build, mas vocês vão ver que para executar tanto build quanto release, a técnica ela é a mesma. Legal? E para finalizar, o time do produto lançou um novo widget de destaque para o dashboard do VSTS, tá? Que é um widget para você visualizar pull requests
de um dado repositório lá no seu dashboard. Tá? Então, como é que funciona? Vamos dar uma olhada aqui no dashboard. Se eu clicar aqui no nosso maisinho aqui para adicionar um novo widget, já tem bastante coisa lá, né? Vocês vão ver aqui que eu consigo navegar bastante, né? Mas eu posso ou achar ele aqui ou digitar aqui na busca, né? Pull, ele vai aparecer aqui, né? Que é um widget para você conferir o status dos pull requests para um dado repositório no seu projeto, tá? Então, se a gente adicionar ele aqui, ele vai aparecer assim, pedindo para você configurar esse widget, né? Então, se a gente vier aqui em Configure, olha que legal. Eu dou um nome, né? Pull requests, posso colocar aqui pull requests da Sprint 92, por exemplo, né? Seleciono o repositório que eu quero monitorar e qual é a visualização. Isso aqui é muito parecido com os filtros que a gente tem lá na visualização de pull request que a gente viu em sprints anteriores, tá? Então eu posso escolher qual o repositório do meu Team Project, olha que legal, né? E posso escolher se eu quero mostrar os pull requests atribuídos ao time, os pull requests atribuídos a mim ou os pull requests solicitados por mim, né? Então eu vou colocar aqui associados ao time, no repositório Sprint 87, salvei e agora o widget está aqui aparecendo bonitinho, mostrando os pull requests pendentes. Então se eu abrir aqui, ele já vai direto lá para minha visualização de pull requests. Então é mais um widget bem bacana que o time colocou à disposição dos dashboards para o VSTS. Dando continuidade à apresentação das features da Sprint 92, vou falar agora para vocês sobre a feature que a gente pode mencionar pessoas e work items nos comentários dos códigos. Para fazer esses comentários, a gente pode, claro, e o time liberou tanto para TFVC quanto para Git. Então a gente está falando que a gente pode fazer comentários adicionando pessoas e work items em pull requests, change sets, shelf sets. Então eles liberaram para as duas plataformas de versionamento de código para que a gente tenha total apoio dessa nova funcionalidade. Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como que foi liberada essa funcionalidade. Então aqui a gente tem o Visual Studio Team Service. Eu clico aqui na aba Code. Eu vou fazer um exemplo para vocês de TFVC, Team Foundation Version Control. Eu vou pegar um código aqui. Essa classe 1 aqui. Eu entro no histórico e clico num change set existente. E eu vou adicionar um comentário. Então, eu vou escrever aqui, por favor, renomear a class 1, por favor, arroba Ricardo Serradas. Então aqui a gente tem suporte às pessoas que participam do time. Por favor, vincular a alteração com o work item usando hashtag 232. Então a pessoa vai receber essa mensagem porque ela está mencionada, vai receber essa mensagem por e-mail e vai conseguir fazer as alterações de acordo com a minha solicitação. Salvando o comentário. Então agora a gente já tem registrado essa alteração e o respectivo e-mail foi para a pessoa. Mais uma feature disponibilizada na Sprint 92 diz respeito a mais uma alteração no Kanban do Visual Studio Team Service. Dessa vez eles criaram uma configuração que você pode ou não reordenar os cartões de PBI dentro do nosso Product Backlog. Eles colocaram uma opção para isso, então vamos ver como funciona. É bem tranquilo essa funcionalidade. Então a gente vem aqui na aba Work, vem na visão de Kanban Board
E agora eles colocaram uma opção chamada Card Reordering. Ou seja, você vai reordenar o seu Kanban e conseguir encaixar work items fazendo a transação entre colunas. Você pode encaixar um work item no meio de outros dois work items ou não. Você escolhendo a segunda opção, você vai colocar ele sempre na última posição. Então vamos ver como funciona ainda do método que eles já tinham liberado lá atrás, que você faz o encaixe de work item entre outros dois work items. Então, para vocês entenderem, eu posso arrastar dois work items aqui e colocar um work item em cima, embaixo ou em primeiro lugar. Então, essa funcionalidade a gente já tinha falado umas 3 ou 4 sprints atrás. Só que agora o time liberou o quê? Se a gente fala que não quer usar essa reordenação, a gente salva a alteração e toda vez ele dá o refresh na tela. E toda vez que a gente colocar um item para a próxima coluna, você não tem nenhuma opção de fazer o encaixe desse work item na primeira posição ou em posição intermediária. Ele sempre vai para a última posição. Então essa é a nova feature aí disponibilizada na Sprint 92 que diz respeito ao Kanban. E vamos falar da última feature que o time de produtos liberou na Sprint 92. Eles deram o nome de Global Shortcut Keys. Ou seja, agora a gente vai ter teclas de atalho para alguma das funcionalidades existentes dentro do Web Access do Visual Studio Team Service. Então aqui no exemplo que está na tela, a gente sempre vai ter duas seções bem específicas. Uma que eles deram o nome de Global Section, que a gente vai ter, independente do local que a gente esteja dentro do nosso Visual Studio Team Service, essas teclas de atalho vão ser suportadas. E uma vai ser uma exatamente na seção que você tiver. Por exemplo, se eu estiver no hub de work, que a gente está falando dos work items, a gente vai ter teclas de atalho específicas para aquele hub que a gente está trabalhando. Então vamos fazer algumas brincadeiras aqui e entender essa navegação. Então aqui, por exemplo, eu estou na aba Work, né, no Hub Work. Se eu quiser ir para o Hub Home, eu só digito teclas G e H, a gente vai para o Home. GC, a gente vai para o Code. GW para Work, GB para Build e GT para teste. Então a gente fez uma navegação entre os principais hubs do TFS. Uma que é bem legal, vou colocar aqui no GH, assim, nossa, eu esqueci a tecla de atalho, como que eu faço? Se você clicar a tecla de interrogação, ele vai mostrar a seção para você. Então aqui no caso ele só mostrou a Global Section, por quê? Porque eu estou no Hub Home e ali só me interessam essas teclas. Mas vamos agora aqui para o Hub Work, GW, e aqui a gente, por exemplo, quer uma query. A gente clica o que e vai para o Subhub Query. Por exemplo, CQ, a gente cria uma nova query. Então essas funcionalidades, segundo a Microsoft, eles visam liberar as pessoas a cada vez menos usar o mouse e ter todas as teclas possíveis de atalho disponíveis no seu teclado. Bom, pessoal, isso é tudo para essa sprint. Acho que é tudo mesmo. Teve bastante coisa legal, deu para mostrar bem. Deixa eu agradecer aqui o nosso convidado, Giovanni. Brigadão aí por você ter participado, ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal ter você conosco, tá? Imagina, o prazer foi todo meu. Valeu, Giovanni, muito obrigado. E pessoal, vamos dando mais feedback. O canal tá super legal. A gente já passou de 1.500 visualizações lá no YouTube, graças ao feedback de vocês, a parceria. E o programa tá bem legal. E vamos embora e vamos continuar nessa toada aí. Muito obrigado. Valeu, abraço, até mais. Falou, abraço.